E aí, eles começam a tratar. Eles não acham que é traição. Nenhum deles acha que é traição. No fundo, eles acham que a gente é um estorvo pro crescimento deles. Cada um inventa um motivo diferente, mas a real é, eles acham que nós somos um estorvo pro crescimento deles. Agora, o que me difere dos outros, velho, sinceramente eu não sei. Agora muita gente tá vindo me parabenizar, assim, porra, Matheus, parabéns, não sei o quê. Eu não sei o que eu fiz, sinceramente. Pra mim, eu só fiz o básico, entendeu? Tipo, cara, eu tô no grupo desde os 15 anos, tá ligado? Porque naturalmente, pô, Renan, saiu o Ben Pontes, saiu 2 semanas atrás, saiu o Faustino, tá? O que você tem a dizer sobre isso? Né? Tem a dizer sobre o Ben Pontes, não tenho nada a dizer. Eu nem tava acompanhando, né, ele quis agora, de acordo com o que ele falou, ele virou um cara, ele despertou, ele amadureceu e foi trabalhar com o Pavanato. Então eu deixo ele ser feliz lá na vida dele, não vou ficar falando sobre esse tema, tá? Agora, muita gente tá ali querendo brigar com ele. Algumas coisas. Essas coisas a gente percebeu, de 2 em 2 anos a gente vai ter traições que vão acontecer conosco, especialmente com o Partido Missão, não tanto com o MBL, porque às vésperas da eleição tem a famosa janela. E aí nesse período de março para abril, tem uma janela e um monte de gente vai ficar tomando decisões de última hora na janela. Eventualmente vocês vão ver o Moro tomando esse tipo de decisão, tá? Porque o Ratinho tá trabalhando lá em Brasília pro Moro não ir pro PL. Acho que o Moro vai ficar no PL, mas o Ratinho tá trabalhando. Mas vou ainda comentar sobre Ratinho. Agora, no nosso caso, tá? Veja, as decisões erradas nossas foram tomadas em 2023, tá? E eu vou começar falando sobre isso. Veja, amigos. Antigamente a gente falava, a gente teve muito traidor porque não tinha a Academia MBL. E a Academia MBL foi uma dádiva. Melhoramos a qualidade da militância, a qualidade do nosso conteúdo. Aí, termina 2022, vai pro começo de 2023 e a gente falou, pô, agora vamos, né, trabalhar com essas novas lideranças. E aí a gente colocou na praça um monte de liderança nova. Klaus, Matheus Batista, Costenaro, Bétega, Faustino, Sandro, um monte de gente. O Ben Pontes estava nessa linha. Tá? Um monte de gente. E a gente falou, pô, olha, essas pessoas elas estão vindo com um discurso à direita. E essas pessoas são um time, leem revista Valete. O que aconteceu? Tá? O erro foi contratado em 23. E as consequências a gente tá vendo aqui até 2026. De 23 pra cá, um a um foi saindo. Tum, 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 tum. Todos se tornaram bolsonaristas. Ou vão se tornar bolsonaristas, é meio que inevitável. Por quê? E não é nem bolsonaristas. Eles vão se juntar aos novinhos do Valdemar. Porque os novinhos do Valdemar estão virando um bloco dentro do bolsonarismo, que é o bloco que puxa o saco do Nicolas. Então, são caras que vão puxar o saco do Nicolas e eles vão ficar rodando ali. Tá? O erro, então, foi um erro contratado em 23. E a gente trabalhou, tentou evitar e tal, mas, cara, um a um foi caindo. O que a gente teve, o primeiro a cair foi o Bétega, aí vem Klaus, aí foi Costenaro, aí Sandro, aí Faustino, agora o Ben. Tá? Eu quero colocar aqui um ponto, tá? Eu não acho que haverá mais. Quando eu falar pra vocês em lives, a lista, vai ter mais traições. Já tava avisando pra vocês, vamos ter mais traições. Mas não tem mais nada, né? Das últimas pessoas, tá? Agora eu vou falar nomes, que tem muitos bolsonaristas nas próprias redes sociais e que fazem posts que geram essa bolsodependência. Cara, é a Amanda, que não acho que vai ter nada. É o Jota, que nem candidato quer ser. Vamos botar o Guto. É isso? São os 3 últimos, Iso? Que tem... Só que assim, o Guto... Essas 3 pessoas são nossos irmãos. Eu não acho de maneira alguma que vocês vão ver problema nisso. Agora, são pessoas que naquela mesma época, 23, faziam conteúdos que ressoavam no bolsonarista. Entendeu? Que ressoavam no bolsonarista. Então, tá ali, mas não acho que vocês sequer tenham que... Só tô jogando assim. Quem é que tem ainda esse tipo de seguidor? Tá? Então, é isso. Tem, e eu acho que não veremos mais problema algum. Tá? Isto posto, e agora que fez a limpa, saíram todos. Eu não acho que tem ao redor do Brasil. Até me levantem nomes aí, né, de gente que tem basicamente... É um farmador profissional de bolsominion. Se acharem, Renan, tem um farmador aqui e tal. Me apresente. Eu acho que acabou. Tá? Acho que acabou. Acabou. Vamos falar aqui os erros.
E aqui eu vou construir com vocês. O que em comum todos esses caras? Do Holiday, pode passar pelo Pavanato, pode passar pelo Ulisses, pode passar pelo Sandro Bétega, Faustino Consternado, blá, 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 todos esses caras. Homens, mais ou menos jovens, cujo único ativo na vida deles era a própria rede social. Essas pessoas não tinham nada a perder. Elas entraram no MBL, como era um grupo, era uma rede de apoio pessoal que, né, acompanhava as coisas que eles supostamente acreditavam. Faziam parte daquela rede de apoio. E depois começavam a criar as redes sociais. Aí as pessoas trabalhavam para eles. Os militantes todos trabalhavam para eles. Ajudavam, porque era o nome da causa. Todo mundo ajudava, recebia em casa, editava vídeo. Aí, essa pessoa começa a construir um patrimônio pessoal. O patrimônio pessoal é a rede social dela. Porque na cabeça dela, a rede social dela permite que ela concorra a cargos, seja famosa. Aí ela constrói. A partir de certo ponto, como são pessoas ansiosas, e eu posso citar aí 90% desses nomes que eu citei, tomam medicação severa para ansiedade e depressão, ansiedade e/ou depressão, são muito ansiosos. Essas pessoas, elas começam a ver que nós somos um estorvo pro crescimento delas. Que não adianta nada eu ficar por aqui, porque eles estão atrapalhando as minhas redes sociais, a minha carreira. E aí, eles começam a tratar. Eles não acham que é traição. Nenhum deles acha que é traição. No fundo, eles acham que a gente é um estorvo pro crescimento deles. Cada um inventa um motivo diferente, mas a real é, eles acham que nós somos um estorvo pro crescimento deles. E aí, eles começam a desgastar a relação conosco antes, e depois eles viram bolsonaristas. Onde eles acham que a rede social deles vai fluir. E vai fluir. E aí a vida deles vai acontecer. Por quê? A vida do Pavanato deu certo. Quem mais? Vamos falar as ex-MBLs que ganharam eleições por aí. Pavanato, Quem é? Eu não tô vendo realmente tantos, né? Que Bolsonaros eram hard, assim? É que tem os da primeira geração de Felipe Barros. A Carol Heitor e a ML. Mas não conta mais, né? Não contam. O Holiday tá grande, né? Grande. Mas ele é... Ele não disputou eleição depois. Então eles veem o exemplo do Pavanato e eles falam, pô, é por ali. Tá? Então, é isso. Esses caras, eles, no fim, como o único ativo que eles têm é a rede social própria, eles vão usar a gente como se fosse um estágio 1 de um foguete. Que te joga, sei lá, você sai da atmosfera e aí ele elimina aquele lá, e aí ele vai pro espaço sem aquela, né, sem os estágios anteriores do foguete. Pois bem, isso não mais vai ser permitido. Então, a gente já identificou isso. A gente já sabe que esse aqui é o caminho. A gente teve pessoas que tiveram comportamentos em redes sociais recentes muito ruins. Muito ruins. Já citei. Pessoas que não tem nada a ver com essa lista. Chegaram pessoas. E a gente é muito receptivo, a gente quer crescer, então a gente acaba sendo meio bobo. Eu acabo sendo bobo. Pois bem, tanto o MBL, na nova Academia MBL que vai sair, quanto o Partido Missão, a gente vai ter regras muito claras sobre gestão de redes sociais. Tá? E eu acho que a gente precisa estudar realmente pelo MBL a seguinte coisa. Porque é uma questão de respeito ao militante. E eu quero perguntar pra vocês. Tá? Respeito ao militante. É muito absurdo, porque assim, a maior parte desses caras a gente investiu tempo, dinheiro, fama, redes sociais. Tá? No fim do dia também é o trabalho do militante que divulga, que corre, que edita, que tá. Essas pessoas usam esse militante e estão cagando pro militante. Tá? Cagando, eles não ligam nem um pouco pro militante. E eu acho que a gente precisa ter, como a única coisa que interessa para essas pessoas são as redes sociais delas, eu acho que para ser um porta-voz nosso, a gente vai precisar ser dono das redes sociais da pessoa. Em bom português. Aqui, senta aí. E aí? Não, eu cheguei aqui, eu tava lá fora conversando com a galera, eu falei, porra, eu não vou nem entrar, né? Porque vai estar o Renan xingando o jovem de direita lá, vai chegar eu, né? Você, eu já contei, né? Posso repetir. Pra vocês verem aqui, né? Assim, o Renan, pô, a gente me elogia, o Renan é uma grande liderança, eu sou um bosta. Isso será usado, vou estar na TV no campeão do Lula, Renan diz, eu sou um bosta, mas tava os casos de inimigos públicos, né? A gente ajudava financeiramente todos. E ele tava aqui em São Paulo, o programa não tinha ido bem. O que eu fiz com você? Conte. Foi um corte de custos. Eu fui embora. Eu fui embora. Eu falei, eu não vou te dar salário nenhum. Eu não vou te dar salário nenhum. Não vou te dar ajuda de custo nenhuma. E ele foi lá se virar sozinho. Em nome da causa com gente da militância. Aí ele ganhou sendo esse cara. Persistente.
curiosamente, é o único que presta dessa turma. Agora, o que me difere dos outros, velho, sinceramente eu não sei. Agora muita gente tá vindo me parabenizar, assim, porra, Matheus, parabéns, não sei o quê. Eu não sei o que eu fiz, sinceramente. Pra mim, eu só fiz o básico, entendeu? Tipo, cara, eu tô no grupo desde os 15 anos, tá ligado? Tô no grupo desde os 15 anos. Por que eu vou deixar o grupo agora, né? No auge do que eu consegui, eu vou deixar o grupo agora por uma decisão pessoal? Eu não vou fazer isso, entendeu? Não faz sentido. Eu não me vejo na política fora do grupo. Então não tem porquê. É que esse é um ponto que é um ponto pra mim que é central. Isto pra mim soa natural. Se eu perguntar por quem soa natural, mas pra essas outras pessoas não soa natural. Eu tenho que entender por que pra outras pessoas não soa natural. Entendeu? Pra muita gente soa assim, a gente é um estágio pra pessoa dar um outro passo na carreira. É isso, né? Então, assim, o que eu acho, assim, coisas que eu tô falando em fazer. Eu acho que, cara, a maior parte das pessoas que vão querer ser candidato, elas têm que antes militar. Militar sem preocupação de ter rede social. Quer criar uma rede social de pré-candidato, a rede social tem que ser do núcleo do Estado. E a gente toca isso aí. Eu, antes de ser porta-voz, vendi congresso, fui panfleteiro, fui memeiro. Isso é muito bom até para ser porta-voz. O cara ser memeiro, né? O memeiro é o nome que a gente designou editores de vídeo, quem faz roteiro, no MBL, etc, né? Mas o memeiro, ele é muito bom você ser memeiro antes de ser porta-voz, você aprende de rede social também. Então, cara, fiz muita coisa antes de ser porta-voz e antes de ser mandatário, né? Acho que isso também te consolida dentro do movimento, sabe? Você entende que você não é uma estrelinha, que as coisas não funcionam pra você. Você é uma peça ali do jogo, uma peça importante, mas é uma peça, tá ligado? Dentre esses caras que saíram, se a gente olha as redes sociais, né, a gente não perdeu seguidores. São pessoas que construíram redes sociais com seguidores que não tem nada a ver com o nosso universo, que não acreditam nas coisas que a gente acredita, que basicamente querem que a gente apoie o Bolsonaro. Entendeu? Então, quando vai embora o Faustino, perdeu uma galera nossa. O Faustino, de verdade, eu achava que o Faustino era um amigo nosso. Eu tinha uma relação, tipo, o negócio dos postos começou no Rio Grande do Norte porque a gente tinha uma crença gigante no Faustino. Já falei bem dele em todos os lugares. Eu ficava adorando a pílula. Você vê, eu quero concorrer para deputado pela União Brasil contra vocês. É isso, ele vai concorrer, porque... Tá? É isso. Então, a gente vai ter que deixar as relações muito impessoais. O lance todo mundo é amigo, é mentira, ninguém é amigo. O Roder era um amigo pessoal. E não era amigo, o Roder era um vagabundo, era um bosta. Então, a pessoa vai se tornar amigo, assim, com os anos que vão passando e você vai vendo, assim, o quanto o cara só é teu amigo se ele tá disposto a comer merda com você. Sim. Essa é a real. Tipo, senão ele é um colega pra dar risada. Que é aquelas coisas, tem um ditado português que é: amigos são como aves de arribação. Nos bons tempos vêm, nos maus tempos vão. Né? Então, assim, no bom tempo você tá cheio de amigo, no tempo ruim ninguém tá amigo. Então, na política, se o cara só quer estar com você pelo oportunismo, ele não tá com você, ele não tem projeto, não tem nada. Entendeu? Então, em resumo, é isso. E assim a gente tem que pegar certos padrões. Todo mundo sabia que Faustino, Sandro e outros, eles no Twitter, eles eram MBL, porque no Twitter é uma rede que eles não investiam, mas no Instagram eles são Bolsonaro. E a gente já tinha visto esse padrão. Eu acho que a gente tem que ser muito claro sobre isso. Tem que ser em todas as redes uma linha só. Tem que ser em todas as redes. Se, não, essa rede aqui, eu vou perder engajamento. Entendeu? E aí, em bom português, eu acho que assim, quem que tá conosco, tá produzindo... Não, eu tenho um conteúdo diferente, que meu público... Cara, entendeu? E é isso. E eu vou avisar pra todo mundo que está nos acompanhando. A gente vai ter que criar um regramento legal. Hoje tem que falar com militância. Acho que você é um cara pra fazer muito isso. Porque a gente precisa fazer assim, como você é um porta-voz, você é o Galquim, um cara que cruzou a arrebentação. Você é as famosas exceções. Pedrinho é outro que também. E por qual é a diferença desses caras? É o cara que já recebeu uma proposta tentadora do lado de lá. Cara, o Matheus tá naquele caso, um cara que tá no União Brasil, e o União Brasil te daria todo o apoio pra você concorrer a deputado. Cara, se eu quisesse ser bolsonarista no meu estado, eu seria possivelmente o maior bolsonarista. Tipo, é o Nicolas. As pessoas me chamam, eu desvencilho do Bolsonaro a todo momento, e as pessoas ainda me chamam de Nicolas de Joinville, sabe? Então, mano, se eu quisesse ser o Nicolas de Joinville ou de Santa Catarina, eu definitivamente seria, sabe? Que é muito fácil você ser o jovem de direita dentro do bolsonarismo. É muito fácil, cara. É muito fácil.
Então, cara, assim, ó, uma coisa que eu vejo também é o fato de viver o universo, sabe? Tipo, e isso até para a própria militância, assim. Quantos aí já leram o Livro Amarelo, sabe? O livro, cara, leia um fascículo 6 do Livro Amarelo. É um puta fascículo, assim, de horizonte de Brasil, sabe? Você entender aquilo que a gente quer que o Brasil seja daqui 50 anos. E a gente fala de coisas disruptivas, assim, sabe? Fala de sufrágio universal, a gente fala da lei de responsabilidade gerencial lá, que, tipo, muda a lógica brasileira completamente. Então, tipo, a gente fala de horizonte de país mesmo. É aquilo que a gente quer daqui 50 anos. E, cara, se entrar dentro desse universo, eu acho que também é algo que te consolida dentro do movimento, no sentido de que, tipo assim, é por isso que eu não me vejo fora do grupo. Porque qual grupo tá falando desse horizonte de 50 anos, tá ligado? Por que eu vou ir pro PL? Porque eu não quero... Cara, eu poderia estar ganhando dinheiro fora da política, eu poderia estar fazendo uma vida fora da política, não vai ser dentro da política e dentro do PL, fazendo coisa que eu não acredito. Aliás, nem tenho o que acreditar, sabe? Você foi pro PL, você foi pro outro partido, não tenho o que acreditar. Puro e simples, É por você, tá ligado? Você tá lá por você, esse é o seu pessoal. Então, cara, é por isso que nesse sentido que eu não me vejo fazendo política fora do grupo, porque... É só aqui que tem grupo, parece, entendeu? É só aqui que tem um grupo construindo alguma coisa de fato, sabe? Então, e assim, cara, eu acho que a gente tá só começando, né? Tá só começando, vai ser um tesão quando a gente começar a ter cargos no executivo, quando a gente começar a ter, botar pessoas e começar a construir um projeto de fato, porque hoje a gente só tem gente no legislativo, e cada vez mais, quanto mais eu exerço o meu cargo dentro do poder legislativo, mais eu vejo que a gente precisa urgente de um cargo no executivo, porque é lá que a gente consegue botar o pau na mesa e realmente resolver problemas, sabe? No fim, o poder legislativo ele não resolve problemas, ele só enche o saco de quem resolve, que é o poder executivo. Então, cara, quando a gente tiver um cargo no executivo na mão, a história vai ser outra, e assim, é isso que eu quero, tá ligado? É isso que eu quero, é isso que eu almejo, é isso que... Então, por isso que não faz sentido estar fora. A gente precisa construir tanto pro MBL. O MBL é uma coisa, o Partido Missão é outra. Eu vou dar um exemplo, porque as pessoas entenderam. O Partido Missão terá mais de 1000 candidatos nessa eleição. Todos terão que defender as nossas candidaturas e o nosso conjunto de valores, senão não serão candidatos. Todo mundo já sabe disso. Agora, essas pessoas não vieram em grande parte da militância do MBL. Não digo a maior parte, mas o grupo maior são de pessoas do MBL. Outros são pessoas que se juntaram, que concordam conosco, são fãs nos estados, ou se falar um empresário. Igual teve agora, a Ana teve lá no Mato Grosso do Sul, parecia um empresário que quer ser candidato. Legal. Ou tem gente que quer ser candidato ao governo. Vamos aproximar. São fãs que gostam, já sabem do downside de estar conosco. Essas pessoas a gente vai ter que aculturar dentro do nosso sistema de valores. Agora, o MBL é a nossa fonte geradora de causas. A manifestação que teve esse sábado foi uma manifestação do MBL em São Paulo. É o MBL que organiza a manifestação. Por que eu tô falando isso? A formação dos quadros do MBL e da missão, elas têm que ter um sistema de regras muito claros, um código de ética muito claro, muito inovador na política. A gente tem que ter um código de ética adequado para o mundo da política das redes sociais. Todos os códigos de ética de partidos, eles são adequados ao mundo da analógico. A traição hoje um político é muito mais um influencer do que um político. Então não há, não é, hoje assim, o mandato na maior parte dos casos hoje é apenas uma agência de propaganda digital. E você não tem nenhum ganho em ter entregas verdadeiras para as pessoas. Não, nenhum. O único ganho que você tem é se você for entregar emenda sendo um corrupto.